Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém? Nós viemos aqui para juntos louvarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus. Nós viemos aqui não para ouvir um culto, assistir um culto, mas nós viemos prestar um culto ao Senhor, porque nós sabemos que só Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Então nós vamos ficar de pé nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que Ele receba esse culto, que Ele receba esse culto como oferta agradável a Ele, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, em que nós temos, ó Pai, a oportunidade de estar aqui reunidos em Tua casa, reunidos em Teu nome, Senhor, para juntos, ó Deus, prestarmos a Ti um culto agradável ao Senhor. Deus, o Senhor conhece cada um de nós, a Tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Tu vês, Senhor, o nosso coração, Tu nos conhece, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não vem, ó Deus, de Ti, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de verdadeiramente adorar o Senhor como Tu queres ser adorado, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa os nossos pecados, limpa, Senhor, os nossos corações e que nós possamos render ao Senhor uma adoração agradável a Ti. Pai, recebe o culto dessa noite, meu Deus, cada louvor, cada oferta, Pai, tudo que viemos prestar ao Senhor. E fala conosco nessa noite, Pai. Toma a direção desse culto que é Teu, porque nós viemos aqui, ó Deus, novamente declaramos para Te adorar, para Te exaltar, para Te bendizer. Em nome de Jesus, recebe esse culto, Pai. Que Teu Espírito Santo haja com liberdade em nosso meio. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz: Pai Nosso, porque eu sei que o desejo dos irmãos, assim como é o nosso, é que de verdade nós possamos viver aqui na terra o reino de Deus. Amém? Que Ele realmente cumpra em nós, assim como tem feito no céu, a sua vontade na vida de cada um de nós. Amém? Vamos louvar o Pai Nosso, né? Cantando, na verdade, essa oração. Pai Nosso nos céus, deixa o céu descer.
deixa o céu descer, deixa o céu descer. Amém, irmãos. A palavra de Deus diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E nós precisamos, irmãos, buscar em Deus essa pureza de coração, essa inteireza, essa fé que é firme, que permanece firme a despeito das circunstâncias. Porque todos os sinais nos mostram que a hora da vinda do Senhor já é chegada. E nós precisamos estar de pé, cantando ao Senhor, hosana, né? Louvado seja aquele que vem. E Ele vem para buscar uma igreja com a fé firme, com o coração puro, com a vida de inteireza diante do seu altar. Então que nós possamos louvar essa canção com alegria e como oração. Essa música tem no final assim: limpa o meu coração, né? Tudo o que sou é para teu louvor. Que realmente não seja apenas uma canção, mas a oração de todos nós, e que o Senhor cumpra isso em nossas vidas todos os dias, para nos achar firmes de pé, com uma fé fortalecida nele, quando Ele assim vier nos buscar. Amém? contigo vou viver pra sempre. Hosana.
Glória a Deus. Nós convidamos nesse momento os irmãos responsáveis pelo ofertório para estarmos nesse momento recolhendo os dízimos e as ofertas. Silvano e Dalila. Sorry. Estaremos louvando, meus irmãos, uma canção que diz assim: ó quão lindo esse nome é. E esse nome, o nome de Jesus, ele não é apenas lindo, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele realmente faz maravilhas. Então, quando a gente fala assim, ó, eu repreendo em nome de Jesus, não é? O sangue de Jesus tem poder, porque realmente nesse nome há poder. E nós precisamos clamar ao Senhor e realmente evitar no nosso dia a dia trazer o nome de Deus em vão. Porque esse nome, neste nome há poder. Então, quando nós declaramos o nome do Senhor, nós estamos invocando Ele, nós estamos adorando Ele, nós estamos clamando, nós estamos chamando. Então, nós precisamos realmente compreender que esse nome é lindo, é maravilhoso, mas é também poderoso. Amém? Então, vamos adorar esse nome e esse maravilhoso Deus a quem nós servimos. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Colocar de pé, irmãos. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora.
Esse que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado, exaltado seja o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por essa quinzena que se segue, Senhor. Que teu nome seja glorificado, engrandecido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu deste a teus servos para devolver o que é teu, Senhor, o dízimo, para que teu nome cresça e que vida venha a ser restaurada, Senhor. E que Deus abre porta de oportunidade para aqueles que não... Que tu sabe, Senhor, o motivo que não colaborou, e que teu nome seja engrandecido. Nos dá uma semana que se inicia debaixo de tua graça e tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 127. Nós estaremos lendo o Salmo 127 e o Salmo 128. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Aí no Salmo 128, os irmãos vão ler os ímpares e eu vou ler os pares. Tá? Só para... Amém. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Inútil vos será levantar, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como é feliz o homem que tem a sua jalva cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Nós temos aprendido durante a quinzena dos jovens que o Senhor é o nosso fundamento, né? O Senhor é a nossa base. E aqui, como diz nesse Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da nossa casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o fundamento das nossas vidas, é vão tudo aquilo que a gente faz. Se não for o Senhor a base, a sustentação, o fundamento, é vão tudo que a gente faz. Como Salomão fala ali em Eclesiastes, é como correr atrás do vento. É inútil. E o Senhor, como fala aqui, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O Senhor sustenta aquele que trabalha com o propósito de honrar o nome dele. O Senhor dá forças, o Senhor capacita. E é com essa certeza que a gente tem que viver, que sendo o Senhor o nosso fundamento, as coisas prosperarão, nós teremos bênção, como diz aqui na continuação do Salmo 128. Então, que o Senhor verdadeiramente seja o construtor, o edificador da nossa casa, do nosso fundamento, que Ele seja aquele que Ele seja a base, realmente, de todos os nossos planos e propósitos. Amém. Vamos chamar os jovens agora para recitar o hino, ou para recitar o tema da divisa e cantar o hino.
Tema: Jesus, nosso fundamento. Divisa. Porque por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 3:11. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar juntos. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare para o Senhor que é nele sendo o seu fundamento, você vai construir a sua vida. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
ouviu, Senhor, esse louvor. Tu ouviu, Senhor, essa oração cantada, Pai. Verdadeiramente, Deus, ser Tu o nosso fundamento. Ser Tu o fundamento, ó Pai querido, de cada um aqui nessa noite. E que sob o Teu fundamento, cada um de nós possa construir a sua vida no Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor, porque verdadeiramente Tu és o nosso fundamento. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Graças e paz, irmãos. A gente gostaria de conhecer os nossos visitantes. Se existe alguém que está visitando aqui, pediria para você ficar de pé para a igreja conhecê-lo. Sejam bem-vindos. Como é que a igreja diz? Obrigado pela presença de vocês. Gostaria também de saber se algum irmão tem um aviso. No próximo domingo, às 14h30, nós estaremos nos reunindo aqui na igreja para juntos irmos a um bairro aqui da nossa cidade, realizarmos um evangelismo cantado. É muito lindo e a sua voz precisa estar lá naquele coral, amém? Nós vamos estar anunciando a palavra de Deus de forma cantada. Então, iniciamos na quinzena, mas esse é um projeto que nós desejamos que perdure. Então, para isso, todos nós precisamos estar juntos, adorando e declarando que só o Senhor salva, que somente Ele é digno de receber a nossa adoração. Então, não fique de fora. Já se programe para no próximo domingo, a partir das 14 horas, você está aqui, juntamente com a juventude, se reunindo para anunciar de forma cantada que só o Senhor é Deus, só Ele salva, só Ele cura, só Ele transforma. Amém? Mais algum irmão? Eu queria comunicar à igreja que hoje de manhã nós tivemos a nossa sessão extraordinária e a gente não teve quórum para fazer as demandas, né, que estavam colocadas para a sessão. Então a gente convoca a igreja no próximo domingo de manhã a estarem presentes e para que a gente tenha quórum e seguir com as pautas determinadas. Ok. A gente acabou de cantar uma música falando sobre Jesus, o nosso fundamento. A gente recitou o nosso tema, que é Jesus, o nosso fundamento. E quando os jovens eles estavam deliberando sobre esse assunto, eu fiquei particularmente feliz, porque nada melhor do que falar sobre Deus, nada melhor falar sobre Cristo, o Jesus. E a gente poderia falar de vários outros assuntos para os jovens que seriam relevantes, como ele se interage com a cultura, ou como o jovem pode viver uma vida santa no mundo, mas nenhum deles. Talvez eu acho que o mais vai perdurar na eternidade, na verdade, é falar sobre Cristo Jesus e louvar o seu santo nome. Talvez na eternidade, algum desses temas eles comecem a perder o sentido, mas não esse. Então eu gostaria de convocar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Colossenses 1 e acompanhar essa leitura do versículo 15 ao 20. Versículo 15 diz assim:
Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oremos. Pai do céu, mais uma vez aqui, Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos mostre a Tua palavra, nos mostre os Teus caminhos, Deus, para que a gente se firme, coloque os nossos pés, Deus, sobre a rocha, o nosso fundamento, que é Cristo Jesus. Que o Senhor, Deus, fale conosco através dessa noite e chame alguns jovens, alguns adolescentes ou pessoas que estejam nos visitando, Deus, para reconhecer esse Deus e glorificar o seu santo nome. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, a gente acabou de orar e, talvez de forma automática, vocês fecharam os olhos e oraram. E a gente fez isso. A gente fechou os nossos olhos porque a gente, quando está orando a Deus, a gente não está vendo a Deus. Ele não está na nossa frente, Ele não está no nosso campo de visão. Geralmente, numa conversa, quando alguém nos chama e ela não está no nosso campo de visão, a gente faz uma coisa, a gente gira o nosso corpo, tenta olhar, tenta colocar ela diante dos nossos olhos e falar diretamente, fisicamente, diretamente em direção a essa pessoa. Mas isso não acontece na oração. Na verdade, nós bem que queríamos estar falando diante do nosso Deus, visivelmente. Apesar de a gente ser seres intrinsecamente religiosos, que sabe da existência de Deus, que sabe que existe um ser divino lá em cima, a gente necessita, a gente quer um contato mais direto dele, mais próximo com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Talvez seja por isso porque algumas religiões antigas e atuais, elas têm o costume de criar ídolos, feitos de madeira, feitos de cerâmica ou qualquer outro material, porque elas querem se dirigir ao seu Deus que ela adora. Ela quer estar fisicamente em direção a ela, falar visivelmente com ela. Elas querem ter um contato mais próximo e, se possível, elas querem tocar no seu Deus. Mas com o Deus Yahvé, com o Deus que nós cremos, não é assim. Quando a gente olha em Êxodo 24:5, o segundo mandamento, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Deus, Ele sabia que os hebreus, Ele sabia que o seu povo iria se sentir tentado a fazer a mesma coisa que os outros povos antigos faziam. Ele sabia que eles iriam ser tentados a criar um ídolo. E foi assim que eles fizeram. Se a gente olhar, já quando eles estavam diante do deserto, eles criaram um bezerro de ouro. Mas Deus aqui alerta: olha, vocês não devem agir dessa maneira. Na verdade, Deus zomba desses ídolos, Deus zomba dessas imagens criadas. Em Abacuque 2,19 ele diz: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Não há fôlego na imagem que eles criaram. Ela não está despertada. Mesmo que você balance ela, dá um tapa nela, desperta, desperta. Esse Deus, ele não vai falar com você, ele não vai reagir. Ele é mudo, ele não desperta. Em contrapartida, Deus diz ao seu povo, em Oséias, capítulo 14, versículo 8, ele diz assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como um cipestre verde, de mim procede o teu fruto. As imagens criadas que o homem tenta criar, as estátuas, elas não podem representar de fato quem Deus é, porque Deus é vivo.
Ele tem um fôlego de vida. Deus ouve, Deus fala, Deus cuida, Ele instrui. E também, porque Deus é invisível, nós não podemos vê-lo. E Ele é Espírito. Apesar de Deus proibir a criação de esculturas para representar quem Ele é, isso não quer dizer que Ele não permitiu ao ser humano ver algumas manifestações da sua glória, da sua majestade aos homens. Na verdade, quando a gente olha no Antigo Testamento ainda, a gente vê Moisés, ele vê a sarça ardente, sarça que não se consumia, e a presença de Deus era visivelmente presente naquele lugar, mas não era Deus, de fato, em toda a sua glória sendo revelada. Era a manifestação da sua presença. Quando a gente olha a nuvem que guiava os hebreus pelo deserto, era Deus manifestando a sua presença, guiando o seu povo, mostrando que Ele está ali. E também, quando a gente olha em Êxodo 19, Deus diz a Moisés, Ele fala aqui, olha, eu vou mostrar um pouco de como é a minha glória. Ele fala assim, ó, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Então, nesse terceiro dia, pela manhã, depois disso, depois dele ter comunicado isso ao povo, a população, os hebreus, eles veem naquele monte Sinai, trovões relampejando, eles veem relâmpagos, eles veem uma nuvem que cobria aquele monte, ouvem um forte clangor de trombetas, eles veem um monte fumegando, que a presença de Deus desceu sobre aquele monte. E aquele monte, ele tremia grandemente. As pessoas elas ficaram aterrorizadas. Essa era a presença de Deus naquele local. Apesar dessas claras demonstrações da presença de Deus naquela região, Moisés, ele não se contentou. Ele queria uma demonstração mais clara de que Deus estava guiando, que Deus estava ali, que ele iria junto com o seu povo. Então Moisés fala ao Deus assim, em Êxodo 33, versículo 15 a 16, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Mais tarde ele diz, rogo-te, que me mostre a tua glória. E não sei se vocês concordam, esse é um dos pedidos que eu olho na Bíblia que são um dos pedidos mais ousados em relação a pedidos a Deus. E, na verdade, o que Moisés queria aqui é que ele queria que Deus andasse realmente com ele, talvez não fisicamente como a gente pensa, uma pessoa andando, mas a sua presença caminhasse junto com o povo hebreu. Mas, então ele pede, rogo-te, que me mostre a tua glória. E apesar da proximidade que Moisés tem com Deus, Deus não atende ele perfeitamente, não completamente. Ele diz, em Êxodo 33, 20, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. A verdade é que, se a gente visse a Deus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, a gente morreria. Por causa da nossa fraqueza de carne, por causa de ser os homens, pecadores. Se a gente visse a Deus, a gente morreria. Era perigoso o pedido de Moisés a Deus. A gente precisava, na verdade, de um mediador. Então, Cristo Jesus, Deus, Ele continua falando com o seu povo, desde os profetas, no Êxodo até os profetas e tudo mais, e tem um momento de 400 anos de silêncio de Deus, onde Ele não inspira mais um profeta para escrever na Bíblia, mas, depois de 400 anos depois, João, ele inicia o seu evangelho relatando, então o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora, os homens, eles não veriam somente as costas de Deus. Naquele momento que Moisés ele pediu para ver a glória de Deus, Deus não permite ver ele a face, mas mostra, olha, você vai ver minhas costas aqui. Mas agora, os homens, eles não veem somente as costas de Deus, mas é revelado que ele vê a glória de Deus, glória como no unigênito do Pai. Nesse momento, Deus se revelou de forma definitivamente ao homem. O invisível se fez visível. A palavra se fez carne. A sarça tomou forma de homem. A nuvem passou a ser palpável. O som de trovão que eles ouviam naquele monte Sinai, ele passou a soar de cordas vocais.
Deus, ele se fez carne, ele se tornou carne. Talvez, não de forma como Moisés, tão sublime como Moisés pensava. Talvez Moisés ele não tinha em mente que Deus realmente poderia se encarnar e andar entre os homens, mas ele fez. Ele literalmente andou com o seu povo. Seu nome é Jesus Cristo. E como lemos mais cedo, essa é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Os povos antigos, eles poderiam até tentar esculpir um Deus numa madeira, numa cerâmica, mas aquilo ali, ela não revelaria de fato quem Deus é. A representação era falha, porque aquilo ali não falava, não ouvia, não tinha entendimento, não instruía. Ela precisava de alguém para ser carregada. Mas aqui temos Deus, a imagem final, Cristo, não de madeira, não criada por homem algum, mas que fala, que ouve, que anda sobre a terra, que instrui. E aqui uma observação. Essa imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Talvez quando a gente lê o primogênito de toda a criação, a gente tenha a impressão de que Jesus Cristo é um ser criado, que teve início. É assim que os testemunhas de Jeová, eles pensam. Eles falam, olha, talvez Jesus tenha sido criado. Mas, obviamente, é um erro de interpretação. Quando a gente olha em Isaías 9:6, é anunciado Jesus como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui, ele fala que a gente está diante de um Deus, Cristo Jesus, que não é somente eterno, ele é o Pai da eternidade. E aquele que é Pai da eternidade, ele não pode ser criado, porque ele é antes de todas as coisas. Já em Apocalipse 22:13, Jesus diz assim de si mesmo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ora, se a gente sabe que Jesus, ele não vai ter fim, como nós mesmos, teremos vidas eternas, para fazer uma justa contraposição entre início e fim, princípio e fim, a gente também tem que entender que o princípio aqui é sem início. É sem início, é eterno, de hoje para trás. Mas, se o autor não está querendo dizer que o primogênito de toda a criação quer dizer que Cristo Jesus foi criado, então o que ele está querendo dizer? E o pastor batista John MacArthur, ele fala que esse primogênito, ele estava dizendo em primazia, ele tem a proeminência sobre toda a criação. Ele não é um ser criado, mas que é proeminente sobre tudo que foi criado. E é o que a gente vai ver nos versículos para frente, que diz, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, dele tudo subsiste. Aqui, o autor fala, Cristo criou todas as coisas. Toda a criação que a gente pode contemplar, sejam animais, plantas, algas, fungos, protozoários, bactérias, estrelas, ou a própria escuridão, todas as coisas que a gente pode ver, todas elas foram criadas por Deus. E não somente criou aquilo que a gente vê, mas também criou aquilo que a gente não vê, aquilo que é invisível aos nossos olhos. Quando o escritor está falando, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, ele aqui está se referindo principalmente aos anjos e os poderes celestiais. Deus criou todas as coisas, criou os anjos que permanecem em santidade, criou os anjos que, infelizmente, escolheram a queda. Ninguém está acima de Deus, ninguém veio antes dele. Tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas pertencem a Deus. E existe uma frase do Abraham Kuyper que fala assim: não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu. Então, quando a gente olha, por exemplo, até contextualizando um pouco, a situação lá no Afeganistão, a gente tem homens que se acham poderosos, que podem invadir a terra, que podem tentar dominar tudo aquilo ali e perseguir os nossos irmãos, a nossa irmandade, que está em outras regiões, que está louvando a Deus no seu particular, proclamando o Evangelho. A gente tem que sempre lembrar
que acima de todos esses homens que acham poderosos sobre tudo, existe um Deus lá em cima. E toda vez que a gente olha isso, eu gosto de lembrar, existe no Apocalipse, falando no período da grande tribulação e da perseguição, que fala que as orações dos mártires, elas estão sendo ouvidas, estão subindo como incenso ao Deus lá em cima no céu. E uma hora, meus irmãos, uma hora, Ele que é dono sobre todas as coisas, Ele vai descer aqui na terra. E Ele vai dominar sobre todos os outros. E vai trazer o seu povo em segurança e em paz. Deus, Ele não é somente o Criador de todas as coisas, mas também o autor ele acrescenta no versículo 17, nele tudo subsiste. Então podemos entender que tudo, quando ele diz tudo, nele tudo subsiste, tudo está do jeito que está, porque Deus sustenta todas essas coisas. Cristo Jesus, ele não é um relojoeiro que criou o mundo. É um relojoeiro, né? O relojoeiro, ele cria o seu relógio, dá a sua corda e deixa o tempo passar. E só observa o tempo passar. Mas Cristo Jesus não é esse. Ele não criou o mundo e só deixou ele lá no cantinho dele, vendo que as coisas aconteceriam. Mas, na verdade, ele sustenta toda a organização do universo, todas as causas e consequências. Deus está no comando de todas essas coisas. Como acreditam os deístas. Eles acreditam que você criar uma coisa, que Deus ele criou o mundo e se separou dele, e ele não intervém. Mas esse não é o nosso Deus. Ele sustenta toda a criação. Como diz em Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Desde pequeno, quando a gente estuda ciência, filosofia, ciência física, as ciências biológicas, a gente vê que existem leis inalteráveis, constantes do universo, que elas não se alteram, elas são permanentes. Uma delas é a constante da gravitação universal ou a velocidade da luz. E os cientistas eles pensam, olha, essas constantes, se você alterar um pouquinho delas, todo mundo vai ser totalmente diferente do que a gente imagina e provavelmente não vai haver vida na Terra. E eu pergunto agora para esses cientistas ou para vocês, o que garante que essas constantes elas permanecerão da mesma forma amanhã? O que garante que o mundo, que a Terra vai girar em volta do Sol amanhã e a gente vai ver o Sol nascer? E o autor ele dá aqui a explicação. Cristo garante a sustentação de todas as coisas. Em Jeremias 33, 25 a 26 diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas no céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi. Não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui a gente vê quem Cristo é, que Ele é o fundamento de todas as coisas, que sustém todas as coisas, que tudo depende dEle para existir. Mas, em Jeremias a gente vê um outro tipo de lei fixa que está nele. Como a gente olha para Jeremias, ele fala, ele tem uma promessa aos descendentes de Abraão, Isaque, Jacó. Ele tem uma promessa que ele fez aos homens, desde Eva, falando, olha, da sua descendência vai haver um que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa lei fixa está baseada no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça. A gente não está diante apenas de um Jesus, que é fundamento físico, mas, como vemos no versículo 18, diz, ele é o cabeça do corpo da igreja. Existe, por ele feito, uma classe de pessoas transformadas, regeneradas, mudadas. Existe uma classe de pessoas que são chamadas nova criatura. O Senhor Criador de todas as coisas, Ele criou uma classe chamada nova criatura. Existe um corpo em que Ele é o cabeça, Ele governa, Ele alimenta, Ele é o fundamento. E a gente pode se perguntar, como é que isso aconteceu? Como é que Cristo criou essa nova criatura, esse novo corpo, essa nova igreja? Nós que estamos aqui reunidos. Os versículos posteriores dão pistas. Versículo 18 diz assim, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então aqui o autor ele reforça algumas primazias, alguns atributos de Deus que a gente já falou. A sua primazia, ou a sua plenitude, que mostram atributos divinos, que no caso seria a eternidade. Mas aqui ele mostra que Jesus ele é primogênito não somente da criação, ele fala que ele é primogênito dentre os mortos. A igreja, nós, aqui reunidos, a gente só existe, a gente só tem motivo de existir por causa desse fato, porque Jesus é o primogênito de entre os mortos. Só ele que realmente venceu a morte, só ele que ressurgiu dentre os mortos. Talvez você se pergunte, Lázaro, ou algumas outras pessoas que Cristo Jesus ressuscitou. Todas essas pessoas, elas ressuscitaram, mas elas todas ressuscitaram para morrer anos depois. Mas só Cristo Jesus, ele ressuscitou para viver eternamente. Cristo Jesus, hoje, ele possui um corpo. Ele apareceu quando ressurgiu dentre os mortos para Tomé, falou, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Se você não crê, toca aqui. Eu sou de carne e osso, eu sou vivo. E através do seu sacrifício na cruz, a gente teve os nossos pecados depositados sobre Cristo Jesus. E formou esse corpo que é chamado igreja. Esse corpo que agora obteve a paz e a reconciliação com Deus. Como no versículo 20, que diz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por meio desse ato salvífico de Cristo Jesus, ele é o fundamento para a igreja, em todas as coisas, tanto físicas, tanto espirituais. A gente pode ver aqui que ele é o fundamento da nossa reconciliação e paz com Deus. Nós, todos, nós éramos separados de Deus. Nossos pecados impediam a gente ter uma relação firme com Deus, correta com Deus. Mas pela cruz, pelo sangue da sua cruz, nós fomos reconciliados. Se a gente olhar no Antigo Testamento, algumas pessoas, elas morriam se ela apenas tocasse na Arca da Aliança. Mas agora, depois de Cristo, o próprio Espírito Santo habita dentro do cristão. O próprio Deus habita dentro de nós. Nós somos reconciliados, temos a paz com Deus. Isso quer dizer, na prática, de que quando a gente peca, quando os nossos pecados se acumulam nas nossas costas, seja o pior pecado que a gente comete, a gente pode saber que há um lugar de perdão, a gente pode saber que há um lugar de reconciliação, a gente pode saber que há um lugar de paz, onde Deus, Ele nos ouve, nos perdoa, nos derrama graça, nos derrama amor, nos derrama misericórdia. Também a gente entende que Ele é o fundamento não somente da nossa reconciliação e da nossa paz, mas Ele é o fundamento do nosso amor. Pelo sangue da sua cruz, a gente viu o maior ato de amor que qualquer humano poderia ver. Um Deus que se fez carne e morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Um amor que excede todo entendimento. E agora, que nos mostra qual é o verdadeiro padrão de amor a se viver. Viver para servir, como a gente viu hoje pela manhã na nossa EBD. Viver para entregar a nossa vida pelos outros e pelo próprio Deus. Como 1 João 3,16 diz, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O padrão agora é Cristo. Ele deu a sua vida pelos seus. Nós devemos dar a vida pelos outros. Isso reflete um pouco de como deveríamos viver. E só com um exemplo como igreja, existe um pastor que eu gosto bastante, que é chamado John Piper. E ele busca uma vida bastante de santidade e dirige a sua igreja. E ele entendeu isso aqui como amor, de servir aos outros, de uma forma que eu achei bastante espetacular. Ele tinha uma igreja, que é a Bethlehem, que ela fica numa cidade que eu não sei o nome, mas essa igreja, ela ficava num subúrbio, num bairro que era bastante perigoso. E conforme a cidade foi desenvolvendo, as pessoas foram saindo daquele lugar e foram para os condomínios ao redor da cidade.
Mas quando ele chegou na igreja, ele começou a falar: ó, igreja, vocês precisam ser sal e luz. E ele começou a convocar as pessoas daquela igreja, que mesmo que tinham condições de morar em lugares bem melhores, centenas de membros daquela igreja, ela se migrou para o bairro daquele lugar que era perigoso, enfim, que era perigoso, que tinha vários casos de assassinato e tudo mais, para transformar a realidade daquela região. Isso é uma vida fundamentada no amor, como igreja, que entende que tem que ir até o outro para levar o amor de Deus, levar a transformação. E Cristo, Jesus, não é somente o fundamento da nossa reconciliação, paz, amor. Ele é o fundamento da nossa fé e esperança. Quando a gente fecha o olho para orar, a gente não vê a Deus. A gente não vê esse Cristo que eu acabei de dizer que fez carne. A gente não vê a Ele, mas a gente tem a fé, a gente tem a esperança de que um dia o veremos. Por ser Ele, não somente o primogênito de toda a criação, mas o primogênito dentre os mortos, a gente sabe que Ele ressuscitou dentre os mortos e que um dia nós também ressuscitaremos. A gente pode fechar os nossos olhos aqui na terra, em oração ou até na morte, mas a gente crê que um dia nós veremos o nosso Salvador, face a face. Jó, em seu sofrimento, em suas angústias da vida, ele mesmo sem saber da história de Cristo Jesus, no seu momento de tristeza, onde a sua própria esposa fala: olha, blasfema o nome do seu Deus. Ele mesmo assim ele diz: olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Cristo Jesus, Ele é o fundamento da nossa esperança, da nossa fé. A gente pode comparar a vida de Jó nas suas perseguições, nas suas tragédias da vida, e a gente relembrar de novo nossos irmãos lá no Afeganistão, né? Eles ali não tem nada mais, não tem mais o que esperar, mas eles estão fundamentados na rocha fixa, que é Cristo Jesus. Se eles têm a esperança da ressurreição que pode haver nesse Deus, eles podem dizer assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, eu não vou blasfemar meu Deus não, eu não vou negar o nome dele, porque eu tenho a esperança, porque Jesus Cristo é o fundamento da minha esperança, da minha fé. Cristo, Ele é o fundamento de todas as nossas coisas. E a gente pode se perguntar: existe um outro fundamento a buscar? Existe um outro fundamento onde a gente pode colocar os nossos pés e permanecer fixos nele? Há um outro nome que você pode sugerir, que é tão grande, tão poderoso, tão tremendo, que sustenta as coisas físicas e espirituais da nossa vida? Não há nada. A gente, nas nossas caminhadas, os nossos jovens e adolescentes, vocês que são adultos, a gente vai enfrentar muitas dificuldades pela frente. Muitas pessoas vão começar a atacar a nossa fé, como já atacam. Falar ideologias, falar ideais esses que a nossa geração, o nosso mundo tem fixado os seus pés sobre essas coisas. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente: todas essas coisas, todas essas ideologias, elas só são apenas palavras ditas, porque nenhuma delas é tão sólida que se possa tocar. Nenhuma delas realmente se fez carne, nenhuma delas te amou, nenhuma delas te abraçou. Então, a gente pode ter certeza que a gente pode estabelecer os nossos pés no firme fundamento que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a gente construa a nossa vida, a nossa base, em direção a Ele, fixos nesse firme fundamento que é Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai do céu, muito obrigado por tudo, Deus, muito obrigado por essa noite. Senhor, que sua palavra entre o nosso coração e faça morada, Deus, que a gente estabeleça os nossos pés no Senhor, e somente no Senhor, e não em outra coisa, Deus, porque só o Senhor é poderoso, só o Senhor está acima de todo nome, Deus. Que a gente confie, Deus, quando pecarmos, quando estabelecermos as nossas culpas, Deus, que a gente saiba que somente a reconciliação, somente a paz, através do Teu nome, que a gente olhe pelo sangue da Sua cruz, o Seu amor derramado sobre nós, e a gente ame o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e viva a nossa base com isso, Deus.
Que a gente, Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, a gente tenha a fé fundamentada, a esperança fundamentada na sua ressurreição, que um dia virá, que um dia, como a gente cantou aqui, a gente cantará Hosana, Hosana, bendito tu vem o nome do Senhor. Fortalece, Deus, os nossos irmãos também no Afeganistão, que estão precisando do teu cuidado. A nossa irmandade, Deus, espalhada pelo mundo, eles estão lá, precisando do teu cuidado, da tua graça, da tua misericórdia. Fortalece a fé deles e a esperança em ti, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, estamos terminando o culto dessa noite.